Gravando. Fala galera, estamos começando mais um Hipertrofiando Cast e hoje tá sensacional, hein? Fala aí, Márcio, estamos com quem hoje? A gente hoje tá com o Dr. George Brilhante. Depois de um longo tempo de pausa que a gente ficou aí do podcast, voltamos agora e voltamos no alto nível. Um médico aqui. Galera aí que não conhece, né, vai conhecer um pouquinho da história, da trajetória de Dr. George e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos, né, doutor? Fala aí. O que aconteceu na sua vida que levou você até essa área, né? Como é que foi aí? Para quem não me conhece, meu nome é George Brilhante, sou médico, trabalho com hipertrofia e emagrecimento, né? E, George, como é que você chegou até essa área? Na verdade, o que eu queria sempre no curso era psiquiatria, tá? Então eu estudei meu curso todo para fazer psiquiatria, transtorno de humor, transtorno compulsivo, ansiedade, enfim. Me formei, vi que naquele momento não dava certo para fazer residência médica. Fui trabalhar, veio pandemia, comecei a trabalhar em centro respiratório, que era basicamente as UTIs que a gente tinha na região metropolitana, até chegar um dia que eu disse, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa da vida. Não vou passar o resto da minha vida dando plantão. E sempre gostei de academia, tá? Já passei por 4 efeitos sanfonas, atualmente é o 4º. Então, desde os 12 anos, frequentava academia, interior, que na época no interior não chamava nem musculação, era ir pra ginástica, velho. Vai dar pra ginástica, academia de não sei quem. Aí só tinha aquela, né? Aí um colega meu, a gente conversando, eu disse, cara, eu acho que eu vou fazer nutrologia. É uma pós-graduação. Eu não tenho tempo para fazer residência agora, não posso, tem compromisso pessoal em casa, filho. Ele disse, George, é a sua cara, velho. Gosta de academia, gosta do meio, certo? E quando eu entrei em nutrologia, aí eu pensei, cara, vou aprender tudo o que a faculdade não me ensinou, certo? Só que, como meio acadêmico também é a pós-graduação, você tem que correr por trás, faz curso, estuda literatura. E comecei a estudar, fui até o dia que resolvi abrir consultório. Fiz curso, fui para Curitiba, fiz curso com o Dr. Luiz Paulo a respeito de gestrinona e fui conhecendo, certo? Fora a parte da pós-graduação em nutrologia, terapias hormonais para doenças. Porque até então, na minha cabeça, como médico, eu tinha sido ensinado que hormônio matava, hormônio era ruim, tá? Perfeito. Como médico, eu aprendi isso, que hormônio é ruim, hormônio mata, não vale o custo-benefício de você fazer terapia hormonal. E eu ficava me perguntando, cara, se tanta gente toma anabolizante, quem controla esse pessoal, velho? E descobri, certo? Vários cursos médicos a respeito do assunto. Descobri terapias hormonais para doenças clínicas. Aí fui me estudar no assunto. Aí me enveredei, me aprofundei e abri consultório. Comecei com a questão de emagrecimento. Porque, George, já passei por 4, como eu disse anteriormente, 4 efeitos sanfonas, velho. Altamente desgastante pro psicológico, certo? Você sabe como é que é a vida de uma Sabe pessoa como é que funciona, né? vive em compulsão alimentar, que tem hábitos e qualidades de vida que não fazem o cara ser saudável, não? Então, você por entender isso, eu acho que já tem uma noção maior do que o cara chega no consultório pra você e pergunta, cara, eu tô precisando de ajuda. Porque o que eu vejo hoje em dia é, pronto, muita gente, vou começar a fazer dieta, vou começar a academia, tem compulsão alimentar e não sabe. É isso aí, Diogo. Você tem noção que dos 3 processos sanfona que eu passei, eu só fui notar que eu tinha compulsão alimentar depois que eu comecei a trabalhar com isso. Que eu fui me autoanalisar, eu disse, cara, isso é um comportamento compulsivo. Por compensação, essa situação de vida que eu tô vivendo, é um comportamento compensatório. Toda vez que eu chegava em casa,
passava períodos longos de jejum, comia um valor calórico muito alto e um volume baixo. George, você comia o quê para comer tanta caloria comendo pouco? Mesmo trabalhando com emagrecimento. Cara, eu chegava em casa, era pão, queijo, leite, vitamina, o que tivesse pela frente, velho. Você comia. É um comportamento compulsivo, a gente não tem controle. Não tem controle, velho. Certo. Jorge, você tinha noção que aquilo estava acontecendo com você? Eu tinha, mas naquele momento eu não tinha nem força para reagir àquilo. Eu estava tão concentrado no que eu estava passando e com vontade de começar a trabalhar que eu disse, cara, isso aqui deixa em segundo plano, porque eu preciso pau na máquina no consultório. Entrei no Mercado Sol, cara, preciso aqui, ó, queima navios, deixa pra trás, daqui pra frente, eu tenho que fazer minha trajetória, minha carreira. E é só. Chegava na academia, bom amigo, tal, ô velho, trabalho com hipertrofia e emagrecimento. Começou com os personagens. Chegava pra malhar, os caras, querendo ou não, você frequenta o mesmo horário ali da academia, você começa a conhecer. Você começa a conhecer a galera, e aí? Pô, trabalho com hipertrofia e emagrecimento. Aí um colega já sabia que eu fazia nutrologia, ó. Já me apresentava como nutrólogo, eu fazia nutrologia, ó, faz nutrologia. E a galera começou a procurar, começou uma pessoa a mandar falar a respeito, e eu comecei também a mostrar serviço, né? Ó, vai lá, tá no paciente. Hoje você entra aonde aí, cara? Eu nem entrava, velho. Naquele momento ali, pra mim, Jorge, mas é o seguinte, você tem que ser a cara do seu negócio, meu amigo. Eu não tinha nem resultado pra mostrar. Só eu ser a cara do meu negócio. Naquele momento ali, eu prezava demais, velho. Eu precisava de mostrar trabalho, eu precisava mostrar resultados. E aí, vem aqui que eu sei. Ei, vem aqui, vamos emagrecer dessa forma. Aí assim, durante o ano 2022 foi curso acima de curso. Jorge, como é que tava a condição financeira para fazer esses cursos? Velho, trabalhava 2 meses, juntava e ia fazer. Só que isso eu não passava na internet, professor. Até confessei a Diogo. Quem vai procurar um cara quebrado para se consultar? Modéstia à parte, velho. Eu não tinha... Tipo, meu consultório não era poderoso, eu tinha uma sala alugada, certo? Tava meio deprê porque é uma situação pessoal bem... assim, bem complicada em casa, certo? Quem vai... Se eu fosse lá na rede social e ficasse expondo isso, velho... Não ia adiantar de nada e a galera ia entender. Não! Meu amigo, internet não é lugar de você desabafar seus males. A internet é um palco. Se você fazer da sua vida uma novela, vai ter a galera lá assistindo todo dia e comentando isso. E em vez da galera te ajudar, te levantar, eles vai vão te derrubar mais. E te botar Essa mais é a pra real. baixo. Cara, é internet, velho. Você tem que saber jogar o jogo. Entenda, você tá num palco. Em nenhum momento eu me expus. Nos 3 primeiros meses do meu consultório eu tive prejuízo, velho. Jorge, prejuízo por quê? Mas, doutor, você não é daqui do Rio Grande do Norte, Não. né? Você é da onde? Eu sou de São Bento, na Paraíba, terra das redes. Então você veio de um outro estado. Sim. Assim, tipo, foi algo bem desbravador, né? Você foi bem desafiador. Você sair do seu ambiente ali, da sua zona de conforto, de certa forma, né? E vir para um outro estado para começar do zero. E isso é bem... Filho, deixa eu contar a você. Você é um calamacho. Ó, velho. Meu pai é analfabeto, certo? Foi empresário sendo analfabeto. Minha mãe descobriu um dia desse que ela era formada em pedagogia, nem eu sabia. Aí tinha uma fábrica de rede, tá? E o comércio, ele é flutuante. Cara, hora você tá muito bom, hora quebra. E uma dessas flutuações de hora quebra, hora tá rico, quebrou, eu tinha 16 anos, certo? No interior da Paraíba. Eu disse, cara, eu quero estudar, eu quero fazer medicina. Minha mãe, não deixa de besteira, você tá louco, da onde você vai sair daqui pra fazer medicina, Então você já tinha o sonho véio? de fazer medicina quando era jovem, adolescente já? Eu não queria fazer, eu estudava bem, certo? Manhã não deixava eu sair pra rua, tá? Tinha o maior cuidado. Eu estudava de manhã, tinha aula de reforço à tarde, manhã deixava eu brincar, tá hora, meu amigo, pra casa, senão o cacete rolava, velho.
Então, e outra coisa, deu idade, começa a ajudar na fábrica, velho. O certo. Deu a idade, vai começar a ajudar a gente, faz uma coisa e outra. Ah, Jorge, você era menino de recado, tudo bem, mas estava ali do lado, manhã tem o maior cuidado nisso, sempre educar do lado, tá? Meu pai viajava, ia trabalhar, minha mãe sempre educava a gente, né? Ali do lado, tá certo. Deu 16 anos, minha mãe quebrou. Cara, vendeu fábrica, vendeu tudo. Eu disse, aí manhã chegou e disse, ó, meu filho, é o seguinte, já tem 16 anos, certo? Ou você vai estudar, ou você vai começar a trabalhar pra começar a ter alguma coisa. Cara, já tem 16 anos, interior, o cara tá em 16, 18 anos, já tem a moto, já tem não sei o que. Tem essa vontade, eu disse, mãe, eu quero estudar. Eu não tenho condição de mandar pra capital. Eu disse, então deixa eu ir estudar em Caicó. A mãe foi lá, alugou apartamento, tudo. Jorge, foi uma vida miserável, não, velho. Tinha suas limitações, tinha suas coisas. Eu não vou chegar aqui e me fazer de coitadinho e dizer, eu vim de uma origem humilde, pobre. Não. Passei por muita dificuldade financeira, porque meus pais eram comerciantes, e hora quebrava, hora estavam muito bem. Normal de quem é comerciante sabe isso, né? Então, assim, várias épocas com várias limitações diferentes. Fui pra Caicó, fiz o ensino médio, terminou o ensino médio. Vai pra onde agora? Vai fazer cursinho. Não quer medicina? Vai fazer cursinho. Foi embora pra Natal. Vim embora, alugou um apartamento pequeno, vim embora morar só. Já você conhecia quem em Natal, velho? Os colegas do prédio de Caicó. Começa a estudar cursinho, faz amizade ali no cursinho. Sempre muito sociável. O cara que passa o dia todo no lugar vai fazer amizade com alguém. Entendeu? Aí vai o quê? Cursinho. Tá. Estudava. Aí eu comecei, caralho, a galera tá na minha frente, tá ano dois. Eu vou fazer o que agora? A galera perde 1h30 no almoço, velho. Eu vou almoçar em meia hora e vou fazer questão. Nas minhas contas, por mês, eu ganhava no mínimo de 15 a 20 horas de questões feitas na frente de quem saía pro almoço, velho. Aí tu gostou, não foi agora? Diga aí. sacrifícios. Eu tinha 18, 19 anos, eu fiz as contas. Se minha aula termina de 11h30 e a outra começa de 2 da tarde, eu tenho 2h30. Se eu almoçar em meia hora e fazer 2 horas de questão, em um mês eu tenho no mínimo de 15 a 20 horas. Vamos dizer, no mínimo, certo? E vamos dizer que dessas 15 a 20 horas eu tenho aproveitado de verdade 10. Eu fiz nas contas, juro, eu lembro até hoje, eu fazendo na minha cabeça, que lá no cursinho a gente fazia os horários de estudo, tudo direitinho, eles pegavam a gente para fazer os horários de estudo, né? Olha, essa hora você vai estudar geografia, essa hora história, tudo. Na minha cabeça eu disse, cara, se em um mês eu tiver 10 horas a mais, em um ano eu vou ter 120 horas a mais de questão. Então, ano que vem, eu vou estar 120 horas a mais do que a galera que está saindo para almoçar. Eu já estou atrasado, então em um ano, talvez, eu comece a correr que nem uns caras que estão saindo para almoçar esse horário. Jogo, né? Mais ou menos isso. Tentei vestibular em 2012.1 na UNP, não consegui. Final do ano de 2012, tentei federal, UNP, não consegui. Quando foi no meio do ano de 2013, consegui. Na hora que consegui, o FIES era aberto, professor. Essa época o FIES era aberto. Na hora que consegui, e todo mundo na pilha, pronto, passei. Beleza. Vou lá. Jorge, lá atrás. Não quero saber, velho. Fui lá e todo mundo, não vale a pena, porque você vai se endividar. Meu amigo, fiz o contrato do FIES, ó, pá. Primeira coisa, assinei, filho, pau na máquina, vai. Chuta a bola pra frente. O sonho era aquilo que tinha ali pra você tinha que agarrar. Diogo, eu vou dizer uma coisa a você. Não chega a ser nem sonho, velho. Era a condição. Era a condição. Era o que tinha, né? Você quer que eu diga o porquê, certo? Na minha cabeça, juro a você, desde o início, eu não tenho vergonha de dizer isso. Na minha cabeça, certo? Eu não tenho familiar médico. A gente não tinha contato com nenhum médico, certo? Mas na minha cabeça, que eu fui criado no interior, eu sabia que médico trabalhava muito e ganhava bem. Então eu pensava, velho, se médico trabalha e ganha,
eu posso mudar a realidade da minha família se eu for médico e trabalhar. Perfeito. Cara, se médico ganha bem, eu vou fazer medicina, porque eu posso mudar a realidade da minha família. Eu não conhecia ninguém médico. Que amor eu tinha pela medicina, se eu não sabia quem era médico, quem acompanha no plantão. Não tinha, velho. Eu disse, cara, se eu fizer medicina, eu posso mudar a realidade da minha família. Eu não preciso mais passar por esses períodos de privação que o comércio vai me dar. Entendeu? Cara, então vou fazer medicina. Fiz o NP. Primeiro efeito sanfona, George. Durante o cursinho. Saí do ensino médio, vida no interior, tinha tempo de ir pra faculdade, estudava ali de noite. A academia era 10 minutos, ia e vinha. Tranquilo. Cheguei no cursinho privado, capital, meu amigo. Tem que pegar ônibus, vai e vem. Perde tempo pegando ônibus, perde tempo voltando no ônibus. Não tem horário. Não tinha ninguém que me instruísse, certo? Então, comida. Momento de solidão, velho. Comida. Sozinho. Hoje eu vejo o que era lá atrás. Comida. Comecei a ganhar peso e tudo. Aí no final do cursinho eu comecei a me alertar. Porque era que nem hoje em dia. Dieta pra mim era o quê? Comer pouco. Ah, isso aqui engorda, não come. Vixe, isso é fruta, emagrece, come. Não tinha nem noção de déficit calórico. Não existia isso. Não, que pra mim era o quê? Carne emagrece, como carne. Folha Carne, emagrece, salada. come salada. Não, arroz engorda, não come, velho. Macarrão e nem pensar. Pão, Não me lembro, pior que velho. tapioca. Não, oxi. Doce de leite, não pode nem. Não, Chega e era perto. desse jeito, certo? Mas era. Entrei no curso. Primeiro contato que eu tive com uma coisa mais profissional de emagrecimento foi um cara chamado Petrônio. Certo? Petrônio. Até Petrônio, ó. Se Aí, sair esse vídeo Petrônio, aí. então o Star tá falando Ó, de você se aqui. liga, viu? Ó, Petrônio, nutricionista. Um colega meu foi lá pra ele, só ele é bom. Petrônio me levou lá, velho. Ou fui lá em Petrônio. Petrônio estudou com minha esposa. Foi, pô. Chegou lá. Estudou com minha esposa. Isso que é grande. Eu não conhecia a época que ele era muito Cara, eu hoje olho pra trás, na minha percepção, ele era gigante. Eu não sei como se eu viria ele dessa forma hoje em dia, já né? era diferente. Mas na época eu cheguei Petrônio. Ele já sei como que eu disse cuscuz, velho. Cuscuz de manhã, se deixar no almoço, cuscuz com carne direto. Dá força, Petrônio. Não, velho, ó, vem cá. Ó, você vai ter que comer isso essa hora, isso essa hora, isso essa hora, isso essa hora. Eu já tinha um comportamento compulsivo, certo? Mas tinha entrado na faculdade, tava num momento melhor da vida, tava mais confortável. Cara, fiz a dieta, acho que na época eu perdi 12 quilos, velho. 12 quilos sem medicação, com dieta, o cara me orientando. Uma coisa que eu aprendi, velho, assistência. Você sabe uma coisa, você sabe o que acontecia? O cara me pedia foto toda semana, velho. Teve uma semana, eu lembro, da quarta pra quinta semana, eu tomei, antes de tirar foto, eu passei a noite tomando Coca Zero. Deu muita sede de manhã, pau na máquina na alta, fiquei mais retidozinho. Na hora que eu mandei as fotos na segunda, ele disse, ei, tá mais retido. Ei, você comeu o que é diferente. Você comeu o que é diferente. Ele não disse retenção. Ei, você comeu o que é diferente. Eu disse, não, eu tomei Coca Zero e tal. Ele disse, tá certo. Continua a fazer a dieta aí. Nessa história era retorno pra 30 dias, enrolei Petrônio, só vou ter que 60. Quando cheguei lá, Petrônio, bicho, eu disse, tô aqui, mago. O short assim, primeira coisa. Tá certo, botei um corpo legal na época, tá? Sem usar medicação, até porque era um tabu medicação para emagrecimento até 2010, ali 2010, 2012. Você falasse em Sibutramina, meu amigo, brigavam com você. Era um tabu medicação. Tabu. E ainda tá sendo quebrado esse tabu. Entendeu? Medicação para emagrecimento, não tome não que isso endoidece. Certo? Tá certo. Fui pro Canadá, tive uma má experiência, um país frio. Não tava acostumado, velho. Fui passar 3 meses no Canadá. Amanhecia 10 da manhã. O sol levantava, não levantava no céu, ficava claro. 3 horas da tarde escurecia tudo em Vancouver. Meu amigo, eu cheguei, sol, graveto em casa. Nem comer, eu não tinha vontade nem de sair. Aí foi quando eu tive uma depressão. Eu tenho déficit de atenção, a faculdade tava difícil pra mim,
certo? Cheguei na faculdade, velho. Todo mundo já era filho de médico, amigo de médico, acompanhava o médico, os termos técnicos, todo mundo já sabia tudo, eu não sabia de nada. Eu com porra de um dicionário de termo técnico pra ver o que o professor falava. iPhone 2 na época, viu? Era iPhone 2. Tipo, 2013. 2012, 2013. Aí o caralho, aí já fui cansado pro Canadá, aprender inglês. Cheguei no Canadá, fui pra aprender inglês, passei 3 meses a aprender alguma coisa, velho, mas eu já cheguei destruidamente cansadíssimo. Quando começou o semestre, tava acabado. Não, tava acabado, não dava pra continuar. Aí comecei a faltar aula, aí comecei... Aí, claro que teve... eu comecei a ficar impressionado, que nem diz no interior, só tá achando que nem ia terminar a faculdade. Porque eu tinha dificuldade. Só que Isso foi quando você voltou lá do Canadá. Aí, na verdade, o que eu tinha era um déficit de atenção, velho. Não tinha identificado ainda. Não, né? meu filho, você falasse num psiquiatra... Não... Eu fui falar amanhã que precisava ir no psiquiatra, porque tava faltando aula e tava passando o dia em casa, pensando que não ia terminar a faculdade. Eu tava gerando uma ansiedade por algo que nem tinha acontecido ainda, certo? Ela disse, meu filho, você estudou tanto que ficou doido. Não, é só logo, né? Isso me gerou uma depressão por essa ansiedade, certo? Se liga aí onde é que vai chegar a comida, tá? Olha, eu fiquei ansioso pensando que não ia terminar a faculdade, certo? O pessoal dizendo, eu ficava, caramba, velho, tentava bater as matérias, não batia, tirava uma nota baixa e todo mundo na nota alta, caramba, eu vou ser um médico de merda, velho. Eu não vou ser bom, os caras, como é que eu vou ser bom, velho? Eu tô no curso errado, só pode. E todo mundo, não, e todo mundo dizendo, tá, é fácil, caramba. Aí começou a gerar ansiedade, a ansiedade começou a provocar a depressão, velho. Aí onde entra a comida. Foi meu segundo processo de engorda, velho. Aí pau na máquina comer, eu saía da aula pra comer, pra me acalmar, velho. Na época... Você gerava, era uma válvula de escape. Meu filho, a comida é algo que nem cobra nada, nem te pede, nem fala pra te dar prazer. A comida é a maior feiticeira do mundo, principalmente o doce. Pense aí, velho. É mesmo. A maior cigana dessa terra é a comida gostosa. É aquele bolo de chocolate, aquele prazer de você comer sem se acabar. Você dá isso pra uma pessoa que tem ansiedade, velho. Acabou-se, gerou um mecanismo de compensação, porque a ansiedade vai gerar a depressão vai querer dopamina, vai querer prazer rápido. Da onde vem um prazer rápido? Ele encontrou na comida. Ele não tem noção que isso está acontecendo. O corpo da gente é algo independente, velho. O corpo da gente não pede permissão para você para criar um hábito, certo? Pelo contrário, ele vai se adaptar o mais fácil possível. E o mais fácil possível daquela hora era o quê? Comida, velho. Foi o segundo processo de engorda. Aí pronto. Tipo, aí todo mundo na faculdade falando e tal. Tive que comprar roupa maior. Tá certo. Tava na psiquiatria. O psiquiatra tinha diagnosticado, ó, velho, tem déficit de atenção já. E me explicou o que tinha gerado, né? Agora precisa de análise e tal. Beleza. Isso foi passando. Emagreci um pouco, só que o que acontece? Cada processo desse, de efeito sanfona, onde você ganha peso, depois começa a perder, a pouca massa magra que eu tinha construindo desde os 14 anos na academia... Foi embora. Não, foi embora, velho. Vai embora. Porque eu tentava ir pro nutricionista, só que a cabeça, como é que você vai, velho? É o que eu pergunto ao paciente, amigo. Você quer emagrecer? Ou você tá aqui por causa de um desespero? Você quer emagrecer? Você tá pronto? Você se olhou no espelho? Você já se aceitou? Você já excluiu suas fotos de quando você tava mais magro? Você já aceitou a condição que você tá hoje? Essa semana o cara lá, que a gente conversou, disse, não, Jorge, talvez eu não queira emagrecer. Porque meu chefe disse que meu biotipo é pra ser forte, é pra ser um strongman. Eu disse, ele alugou. Shape uma bosta. Eu perguntei a ele, eu disse, foi quanto o aluguel desse Altidói na sua cabeça que ele te cobrou, velho? Foi quanto o mês, velho?
Assim, quanto é o mês aí na sua porque cabeça pra entrar? Tem gente que é dependente de outras pessoas. E aí levar. Não sei se é levar a sério, não sei se é falta de. Porque assim, às vezes você começa a conviver num ambiente com as pessoas que elas vão te incentivar a uma coisa que talvez não seja o mais correto você seguir, né? Não estamos falando só de droga, de isso, de aquilo. Estou falando de, sei lá, às vezes uma atitude pequena que se você tivesse uma mente aberta buscando outra coisa, você não iria aceitar o que ele estava falando. Mas tem gente que parece que tem receio, medo das coisas, enfim. E aceita aquilo dali e tem aquilo ali como verdade. Ó, velho, você é seu meio. Tá? Você é seu meio. A Bíblia, ela é um livro atual, porque os problemas da vida, eles são cíclicos, certo? A maior democracia do mundo se chama consequência dos atos. E a maioria da gente acaba cometendo os mesmos erros para aprender com as mesmas coisas. Por isso que a Bíblia, apesar do tempo, ela sempre vai ter. Então a Bíblia diz o quê? Diga quem, temporal, com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Já tá avisando, velho. Hábitos. E aí, seu meio é de que hábito, velho? É que ambiente? Quem é que você anda? Cara, é o cara tóxico que tá te botando pra baixo? É a galera que tá caminhando do teu lado, velho? É o cara que manda um áudio pra você de manhã. E aí, velho? Acordou? A gente vai treinar meio-dia, viu? Levanta, velho. Comeu o quê? E aí, velho? Bora. Tia, hoje, como é que eu vou identificar isso, amigo? Só o tempo, velho. Não tem educação que o tempo e faz as experiências. o mundo, velho. Isso é a educação do mundo, velho. Não tem como. Você tem que aprender a viver. Outra coisa, análise, velho. Vai fazer... Amigo, tá com problema, vai pra terapia, pô. Começa a identificar as coisas. Tá onde o problema, velho? Você tá vivendo a consequência, tá onde o problema? A medicação vai acalmar, certo? Eu digo, quando o paciente chega pra mim, prazer, meu nome é Jorge Brilhante, trabalho com hipertrofia e emagrecimento, sou médico, eu vou deixar as coisas mais confortáveis. Eu tô deixando confortável. Eu não tô dizendo a você que, assim, eu vou quebrar a origem, não. Às vezes eu tenho que mandar o paciente pra psicologia, amigo. Você precisa de uma psicanalista, você precisa de um psicólogo, porque eu tô tratando aqui o sintoma, a causa. Você precisa resolver. Aí é o que a gente entrou de ansiedade, depressão, mecanismo de compensação por comida e ganho de peso. Jorge, e pegando esse embalo assim, eu vejo que, não sei se eu estou certo, né? Leigo, falando aqui de dieta, nutrição, enfim. Vejo que muita gente prega uma dieta low carb, outras pessoas pregam uma dieta cetogênica, aí tem outro tipo de dieta que é... Paleo? Não, é cetogênica, low carb... Detox, eu acho que tem high carb, enfim, tem um monte de dieta aí. Existe algum tipo de dieta mais correto para indicar a alguma pessoa, assim? O que é que você tem sobre essa visão de dietas que hoje em dia a galera sai pregando uma coisa, acha que é só isso, é só essa dieta que funciona para emagrecer, é só isso aqui que vai funcionar? Cara, eu vou dizer meu ponto de vista médico, tá certo? Não tirando a autoridade da nutrição, tá bem? Sim. Não tô tirando a autoridade da nutrição, tá bem? George, o que você acha de dieta com doce de leite, mais carboidrato, uma dieta mais suja, entre aspas? Adesão, certo? A nutrição tá para andar lado a lado com as medicações. Como é que um paciente compulsivo, vocês ouviram eu dizer que o cara tem ansiedade, gera depressão gera mecanismo de compensação na comida, como é que eu vou dizer a esse cara que, ó, você não pode mais fazer isso por pura força de vontade? Jorge, tem gente que faz? Tem, velho. 90% não consegue. Não consegue. É onde entra o trabalho do médico. Vou deixar as coisas mais confortáveis. Pra você conseguir seguir aquele teu planejamento alimentar que você não consegue. Aí você sai, Jorge, o que você acha de dieta doce, aderência à dieta, certo? O paciente não fica em tanta restrição alimentar, ele vai fazer uma restrição calórica, mas não alimentar, certo? Jorge, ciclo de carboidrato, já tive a oportunidade de ler alguns livros,
de alguns nutricionistas e Carboidrato conversar. é tipo assim, o cara vai treinar no dia que o membro dele é o déficit, né? Pronto, por exemplo, meu ponto fraco hoje é costas, eu quero dar um estímulo maior. O cara pode jogar um dia daquele com um carbo mais alto. Isso daí e o biotipo. Mesomorfo é o paciente que vai ter uma resistência à insulina maior, tem mais gordura abdominal, certo? Na região, mais gordura ali acumulada na região do abdômen. Quando você aumenta a dieta demais do paciente, ele pode acumular muito mais gordura do que construir músculo que nem você quer ali, velho. Então o ciclo de carboidrato também serve, certo? Para você ter ciência se o paciente vai acumular ou não muita gordura se aumentando calorias. Sim. Tá certo? Você vai observar, isso a nutrição faz isso, tá? Jorge, o que você acha de dieta cetogênica? Dieta cetogênica, para quem não sabe, ela foi criada, tá certo? Para baixar o limiar convulsivo, tá? Desculpa. Ela foi criada para aumentar, certo? O limiar convulsivo, tá? Das crianças. Como assim, Jorge? A criança tem muita convulsão, tá? Ou seja, o limiar dela é baixo. Por algum fator ela tem a convulsão. Eu faço uma dieta cetogênica quando é baseada em proteína e gordura, muito mais gordura. Eu faço um processo de cetose no corpo. Aí começaram a observar o quê? Que as convulsões diminuíram, tá? Jorge, outra... Com a redução do carboidrato, né? Com aumento com processo de cetose. Em si. Não é nem a redução do... Não é nem um carboidrato, é o processo de cetose pro corpo. Aí para eu fazer com que ele entre em processo de cetose, eu preciso o quê? Diminuir a reserva de carboidrato do corpo, que é o glicogênio. Sim. Estimular a neoglicogênese, né, que é a construção de energia de carboidrato do corpo. Só que eu não tenho carboidrato ali, o substrato. Eu vou tirar a energia da onde? Da gordura. Entende? Jorge, onde se aplica no diabético. Perfeito. Chegou no diabético, começou a medicação, não respondeu bem. Conversa com a nutrição. Nutrição, vem cá. Cara diabético, o paciente começou com isso, isso e isso. Vou entrar com essa medicação aqui. Vamos tentar na dieta cetogênica ver se o índice glicêmico desse paciente baixa e baixa. Tá certo? Vai baixar até a maior sensibilidade à insulina quando aplica uma dieta cetogênica, tá? Então, assim, tudo tem suas aplicações clínicas, entende? Se a gente for pensar, tudo tem um porquê, tá? Jorge, o que você acha de dieta low carb? Eu não tenho uma opinião formada. Eu vou ser sincero a vocês. Eu não tenho uma opinião formada e sou humilde em dizer. Já vi pessoas que dizem, a low carb é um estilo... com teu maior de gordura e proteína do que um carboidrato. Mas só que... Diferente da cetogênica. Diferente, né? Da cetogênica, porque a cetogênica você tem uma quantidade X de carboidrato que a pessoa pode comer. Sim, pode comer. Aí pra ter volume nessa quantidade X de carboidrato... Tem. Na low carb tem também, velho. Por isso que a nutrição calcula. Entende? A classificação, a nutrição calcula. Aí aplica. Ah, entendi. Entende? Pronto. Na cetogênica você tem que ter X gramas de carboidrato, até X gramas de carboidrato. Sei lá, eu acho que é 9 gramas de carboidrato ao dia. Né? Aí o cara vai fazer o quê? Pra ele ter o que comer, aí investe o quê? Brócolis, girimum, pepino, cenoura. Que tem uma quantidade que tem um volume maior de comida e uma quantidade menor de carboidrato. E assim, contado, viu, velho? Eu acho que quem responde muito bem a cetogênica, falando do meu ponto de vista, certo? O mesomorfo, aquele cara de 150 quilos. Se o cara aqui tem 150 quilos, no primeiro mês ele perder 2, 3 quilos, ele não volta pra você, tá certo? Só pra avisar. Aí o cara, conversa com a nutrição, chamei, vamos aqui. Vou fazer essa medicação, ele vai segurar, certo? Vai sofrer, mas ele vai segurar, tá bom? Posteriormente, você introduz o carboidrato. Vamos aplicar para ele ter uma perda de peso maior nesse período inicial. A nutrição concordou, faz. Eu tenho experiência de paciente que perde 10 quilos. No último mês, a menina puxou 8 quilos. E aí você motiva, né? Só que assim, cara... Já deu resultado, Isso aí foi só gordura? Não, foi embora massa magra também.
calma, cada coisa tem seu tempo, certo? Mas se eu pegar uma mulher de 1,60 m, 110 quilos, ela perdeu 10 quilos, cara, ela já tá começando a ver uma luz no final do túnel. Desculpa se eu estiver falando besteira, certo? Mas, desculpa se eu estiver falando besteira, pode ter colega nutricionista que, um nutricionista que não concorde, enfim. Mas do ponto de vista de rotina de consultório e clínico, o que eu vejo é isso, velho. É o paciente gritando assim, me dá uma esperança, velho. E o cara que tem 150 quilos, a mulher que tem 110 quilos com 1,60 m, que ela perde 10 quilos, mesmo que ela perca massa muscular, véio, mas ela tem muita massa muscular. A pessoa que é obesa, ela tem muita massa muscular, né? A gente achar que não, é igual o cara que a gente entrevistou aqui, o José da Farmácia, né? Eu segui ele no Instagram, O cara tinha 180 quilos, ele né? Ele contou a história dele aqui. 193 quilos. Quem tiver a oportunidade de ir voltar a assistir a história do Zé da Farmácia, eu acho que o sexto ou quinto episódio, por aí. José da Farmácia, eu te assisto, vejo os rios das interações medicamentosas, velho, tu é top. Eu gosto, eu gosto dos rios. Fala da interação de medicamentosa, eu gosto. E já e relacionado à dieta, nutrição, enfim, jejum intermitente é válido? É válido desde que seja bem aplicado. Como assim? Me diga aí, o corpo, a gente já conversou e disse que o corpo, ele vai se adaptar à situação. O corpo é uma máquina, tá? É uma máquina perfeita. Não existe 1 centímetro que não seja encaixado no seu corpo. Quando você faz uma laparotomia, que é uma cirurgia que abre sua barriga, certo? Fica lá. O cara, quando olha, o cirurgião olha, tá tudo encaixadinho, cada coisa no seu lugar. Certo? É máquina perfeita. Tá bem? E ela vai se adaptar para sobreviver. O ser humano, ele é primitivo. A gente tem 4, 5 mil anos de evolução tecnológica. Para quantos mil anos de evolução biológica, velho? Verdade. Tá certo? É espécie, tá? E o corpo, ele vai se adaptar à situação, porque ele quer sobreviver. Tá bem? Então, jejum intermitente, George, para não perder a linha. Se você fica acordado de manhã, 6 horas, chegou de noite, George, vou fazer jejum de 12 horas. Parou de comer, era 6 da noite, certo? Aí só vai comer no outro dia de meio-dia. Só que você faz isso todo dia, tá? Aí já não é um jejum, aí já não fica se torna mais válido. Seu corpo vai entender que naquele período não tem comida, o metabolismo vai cair. Vai baixar. Aí quando você despertar, que tiver algum pico de algum hormônio, como cortisol, algum GH, perto da hora que você começa a se alimentar, que seu corpo entendeu, seu metabolismo começa a aumentar, você come. Então, mas o ideal seria fazer de que forma o jejum intermitente? Pra poder dar certo assim. Olha, um médico do esporte, Dr. Harrison, lá de Belo Horizonte, tá? Ele ensina por período, certo? Você tem uma dieta hoje, Diogo tem uma dieta de 3.000 calorias, tá? A gente vai fazer jejum intermitente em Diogo. Diogo, no primeiro dia, ele vai fazer 3 horas de jejum. Se está dividido em 6 refeições, Diogo vai fazer jejum a primeira refeição. Tá bem? No segundo dia, Diogo vai aumentar o jejum para 5 horas. Caralho, que loucura. Aí Diogo vai acordar, vai jejuar a primeira refeição, vai jejuar a segunda. Diogo só vai começar a se alimentar na terceira refeição. Tá? No quarto, quinto dia, ele faz o ciclo. Uma progressão. Certo. Uma progressão, né? Literalmente. Pra você ver aí tem colegas que dizem, você vai jejuar tantas horas num dia, no outro dia se alimenta normal, as 6 refeições. No terceiro dia você vai jejuar um período maior do que o primeiro dia e assim você vai intervalando, certo? Tem quem divida dessa forma. Jorge, jejum pro corpo ele é válido? Meu filho. Jejum é válido desde que o homem é homem, que a gente teve inteligência, a gente entendeu, certo? Que períodos de jejum faz bem pro corpo e pra mente, pra alma, certo? Pro corpo e pro espírito, tá certo? Então, durante a história toda, você vai ver peregrinos, heróis de fé, jejuando, tá bom? Orando,
Ou seja, o cara tá meditando e tá passando períodos de jejum prolongado, fazendo possíveis neoglicogênicos pela gordura, ele tá limpando a reserva de glicose dele e começando a tirar energia de outros cantos, tá certo? Liberando radical livre. Você vê a galera bebe água, velho. Dizendo, ó, jejuei só com água. Em vários momentos da história você vê aí vários heróis de fé se hidratando e jejuando. Corpo liberando radical livre, tirando energia lá da gordura, entende? Entrando em períodos ali de possível cetose, enfim. O cara passava ali 3, 4 dias jejuando. Provavelmente o cara entrou em período de cetose. É que ele fazia bem pra alma e pro corpo do cara. Liberava radical livre. Contar uma história aqui bem interessante. Tu lembra de Fabiano Soares? Professor da gente professor. lá. Fabiano Soares. Eu ia fazer minha, como é que é a parte final do curso que você faz com o TCC com ele. Não dava pra fazer TCC com ele porque quando dava férias da faculdade ele viajava, ficava sem celular, ficava no canto que não tinha. O que ele faz? Hoje ele é professor do curso de medicina de BH. Ele é profissional de educação física, mas fez mestrado e doutorado em ciências da saúde, que é o doutorado que eu faço. E ele passou pro curso de medicina. Eu disse: tu vai dar aula de quê? Ele disse: vou dar aula de fisiologia humana. E na educação física ele, não, passei pra medicina, vou dar aula no curso de medicina. Eu disse: que massa, bicho. Ele disse: um profissional de educação física no curso de medicina é massa. Ele disse: porque a vaga que eu prestei, ela era aberta. Então não precisava ser médico para concorrer. Isso mesmo. E aí ele concorreu, passou. Qual que é a ideia de Fabiano? Fabiano, toda vez que tinha férias na faculdade, ele se isolava. E ele começava o jejum. Ele fazia um jejum, ele começou fazendo um jejum de 1 dia, 3 dias, 5 dias. Quando ele foi comentar comigo essa questão do jejum, ele disse que estava se preparando para um de 15 dias. Só água. Ele disse: Márcio, quando chega em determinado dia, eu começo a pipocar, bicho. Minha pele começa a estourar. Começa a sair um bocado de coisa. Aí eu disse: o que é isso? Ele disse: velho, é botando tudo de ruim pra fora. A mitocôndria lá trabalhando, filtrando tudo, as células se limpando, entrando em autofagia. As células que ali estão defeituosas vão morrer, vai embora. As outras mais vão fortes começam. Ele começou a dar uma explicação assim. E bicho, eu tô progredindo pra daqui a 1, 2 anos tentar o de 30 dias. Aí ele disse: velho, eu desligo o celular, minha mulher já sabe, não tem celular, não tem nada, eu fico aquele período ali, é só oração, meditação e pouca energia, é pouco gasto de energia, então a energia que eu gastava era meditando e tal. Ele disse: e aí? Esse bicho é fantástico. Agora é assim, depois que eu termino esse jejum, eu tenho que reintroduzir a alimentação de forma muito devagar. Porque não pode, tá? Que absorve muito rápido, né? Cara, você não pode. É um processo períodos de jejum e de desidratação prolongada, você não pode dar caloria ao paciente lá, senão você vai fazer um gradiente osmótico no paciente ali, você pode trazer um prejuízo. Dá um problema. Ele falou, tem todo um protocolo e tal. E ele disse o seguinte, que você fica, as suas microvilosidades, né, ficam tão limpinhas que você absorve qualquer coisa, meu amigo. E tanto é que a minha esposa é nutri, né? Então, ela às vezes prepara dietas de detox para um paciente, e então ela faz desde o café da manhã até o jantar, a dieta ela mesma prepara tudo muito limpinho, ela vai para feira, são produtos orgânicos, então tem todo um processo, são 5 dias. Rapaz, teve uma paciente, ela orientou a paciente dela, sabia, olha, você tem que ter cuidado, não é tudo que você vai ingerir, até uma maquiagem, a paciente dela foi pro hospital com um processo alérgico por conta de uma maquiagem, mas eu sempre usei essa maquiagem, mas é porque seu corpo agora tá reagindo, velho. Tá absorvendo tudo. Aí teve outra que tomou uma caipirinha no final de semana. Emagreceu, perdeu 5 quilos com a dieta dessa. Em uma semaninha, 5 dias que você faz, você perde 5 quilos às vezes. Muita retenção. Muita retenção, vai tudo embora. Radical livre, vai embora, você limpando seu corpo. Aí uma vez a paciente ligou pra ela e disse assim: eu tomei uma caipirinha ontem, entrei em coma alcoólico. Ela disse: minha filha, você não pode fazer isso. E ela orienta tudo, entrou em coma alcoólico com uma caipirinha. Porque o seu corpo fica ele absorve melhor todos os nutrientes. Então tudo
potencializa toda a absorção. Meu amigo, aí tem que ter cuidado, isso aí que o doutor tá falando. São coisas que a gente, pelo menos eu, de forma leiga, não tinha noção dessas partes de Às vezes, jejum intermitente, de fazer um período longo assim e isso acontecer. às vezes eu tô Você treinando. não sabe Não como é nem o corpo jejum reage, intermitente, é o né? jejum mesmo. Você não sabe como o corpo reage, né? Às vezes o treino, Diogo tem que ser, velho, pra não treinar, porque rola o cabo viaja lá na conversa e vai conversando. Não, deixa eu conversar, né? Porque Às vezes o Diogo traz já- umas já- coisas, às vezes o Diogo a gente tá treinando, aí o Diogo só, velho, olha esse rios aqui, velho. O que você acha disso? Eu vou explicar ao Diogo. Pera aí, ó. Assim, não é bem assim. É porque a gente vê muito a galera bodybuilder, só, velho, olha, acontece isso por causa disso, tá tendo esse colateral por causa disso aqui. Aí eu, caralho, velho, é isso mesmo, isso é, Eu pô. mandei pra ele aquele pônei bodybuilder. Aí ele mandou pra mim a foto de um paciente, de uma pessoa com nanismo, né? O bicho Uma bem paciente pequeno, mais brocado que com eu baixa e tu estatura, junto, me diga né? aí. Baixa estatura, e o cara perguntando, ei, e aí, faz uso de anabolizante? Agora, é fácil. Velho, você tem noção, Se velho. ele toma mais que... Proporcionalmente, velho. Você tem noção É do negócio verdade, mas desse? aquilo Questão de- proporcionalmente não tem como, não. Questão pô. de receptor, O todo bicho mundo, tá velho. agachando com quanto? 200 quilos? Ele tá com 200 quilos na barra? O cara pesa, sei lá, E 60, aí? velho. 60 quilos agachando com o Com triplo 200. dele. Diz aí, velho. Diz aí. Ele tem uma série de coisas, né? Vantagem mecânica, porque a É. articulação, o osso dele é menor. Mas então pra tem ele também. subir aquele Mas peso é muito ali... peso, meu é. irmão, Aí eu disse a Diogo, Não proporcionalmente, velho, Ele você fecha, fala, não tinha eu fico barra que rindo, você... que não tinha peso pra você botar na barra se fosse proporcionalmente a seu peso e sua altura aí, Verdade, velho. Não tem como não. Tem Entendesse. umas coisas que a gente vê hoje que foge um pouco do padrão e muitas vezes a gente não tá habituado a isso, né? Mas pegando um pouquinho da relação dessa parte de fisiculturismo, dieta, né, que a gente comentou aqui, como é que você trata um paciente, ou assim, para encaminhar um pouquinho uma dieta, para falar um pouquinho de testosterona, né? Como é que é esse hormônio que muita gente fala que mata, que é polêmico. e hoje em demais falar de dia testosterona. a gente vê que eu fui para um curso, né? Agora em Maceió, fui para o curso, acho que foi no início do ano passado, um curso, e o Thiago Homer, ele falou do tratamento de testo, nandrolona, enfim, até em idosos, né? Então, são medicamentos que são usados também para a parte clínica, né? Sim. Só que hoje em dia tem gente que usa com muito abuso, né? Como é que você Oh. pode começar essa conversa? Vai começar a me complicar agora. Cadê o meu advogado pra saber o que eu posso e não posso, velho? Ó, então, vamos lá, velho. Testosterona é um hormônio que a gente produz, certo? Já começaram, certo? Desculpa meu sotaque, às vezes eu como as palavras. Começaram, vê quando, velho? 1934. Que a anomalia pega a galera que tem as fotos deles fortes antes desse período. O que eles faziam pra ficar daquele tamanho, meu filho? Genética e alimentação. Daquele período pra frente, a anomalia é aqueles caras, velho. Dali pra frente a gente só potencializou a capacitância genética ali, a capacidade genética. Não é isso? Então, testosterona é um hormônio, certo? Foi isolado em 1934, né? 34, se eu não me engano. Certo? Foi na década de 30. Na época acho que na Primeira Guerra, né? Cara, ó, ele foi isolado, certo? Depois descobriram, se eu não me engano, a androstediona. Androstediona. Provavelmente foi isolaram com 15 mil litros de urina. O cara foi lá, ligou o fogo, botou a urina, foi ver o que dava, velho. Foi mesmo? Meu filho, você acha que descobriram as coisas como no mundo? Era desse jeito. Vamos tentar aqui. Certo? Posteriormente, com não sei Tem quantos coisa que o cara quilos descobre de... do nada, né, também. Não sei quantos quilos lá de... Posso até ver aqui. De testículos bovino, conseguiram isolar tanto de testosterona. E assim as coisas souberam que existia esse hormônio, tá? É um hormônio do corpo, com níveis maiores no sexo masculino do que no feminino,
tá certo? Que, como qualquer outro hormônio, com o tempo, o corpo começa a deixar de produzir. No homem, chamamos de andropausa, certo? Na mulher, da menopausa. Na mulher, deixando de produzir outros hormônios também, como progesterona e estradiol. Andropausa aí. E a gente vai perdendo, certo? Essa produção com o tempo. Pô, a mulher se cuidar mais e culturalmente a mulher procurar mais ajuda, tá certo? A gente tem sim, certo? Mulher que identifica a menopausa bem mais cedo que o homem, menopausa tardia, precoce, enfim. O homem, culturalmente, ele se nega a dizer que tá perdendo a função. Ó, Jorge, eu tô perdendo função sexual. Ó, Jorge, eu tô perdendo função de força. Eu já não tenho mais aquele tesão, aquele desejo sexual. Ah, é da idade. Ah, é da idade. E assim vai levando. Não, vai levando sem ter noção que isso é um processo de envelhecimento do corpo, certo? Que pode sim, alguns sintomas ser revertidos pela reposição. Tá bem? Gente, ó, eu tô falando de reposição, tá? Eu não tô falando dose de testosterona de 2.500, 3.000 não. Tá bom? A gente não tá falando de meio grama, 1 grama por semana de testosterona não. A gente tá falando de qualidade de vida. Tá bom? Perfeito. Professor, me diz uma coisa, velho. Você acha que seu pai teve um nível de estresse que você tem hoje? De estresse, de pressão social que você tem? Não. Com certeza que não. Provavelmente o meu também não. Certo. Tá bom. Você precisa tá rendendo mais do que seu pai da idade que você tem? Com certeza. Precisa? Pronto. O corpo começa a envelhecer, deixa de produzir algumas coisas, tá bom? A gente vai lá e repõe, que é o tratamento hormonal para andropausa, tá? Desde que, palavras do CFM, tá? Desde que o benefício supere os malefícios da medicação usada, ela deve sim ser aplicada no paciente em concordância de tratamento. E eu tenho que explicar ao cara, ó, vai ter que fazer a reposição de hoje durante quanto tempo? Amigo, você já tá aqui, ó, os exames, gradualmente tá deixando de produzir. O paciente geralmente já traz pra mim, exame 2021, 2022, você já vê a diminuição. Tá bom? Sérgio, Jorge. Ok. Jorge, eu posso reverter essa baixa da produção de testosterona no paciente? Posso. Sem usar medicação, posso tentar. Certo? Eu tiro o paciente do celular da noite, tá bem? O paciente agora vai dormir de 8 horas, vai acordar às 5 horas da manhã, vai ter que fazer exercício, tá? O paciente vai ter que tirar todas as gorduras dele, tá bom? O paciente agora não pode se estressar. Tem que se exercitar mais, comer melhor, tá bom? Pode ter a melhor resposta? Pode sim, tá? Primária ou secundária? Primária, parou de produzir. Secundária, engordou mais um pouquinho, desceu a testosterona, tá certo? Secundária, paciente começou a se estressar mais, o corpo tá mais inflamado, testosterona desceu, tá bem? Certo. Sentou na minha cadeira. Quem é o cara que trabalha 14 horas por dia, que tá perdendo rendimento com o tempo, que vai fazer isso que eu tô dizendo a ele? Ei, gente, vamos pra realidade. Certo? Esse é o melhor cenário, mas na realidade não funciona. Vem cá. Dificilmente o cara consegue. Mesma coisa da compulsão alimentar, tá? O cenário é o paciente fazer a dieta. Eu tenho um fator externo influenciando, intrínseco ali, a situação. É onde eu entro pra deixar as coisas confortáveis. Gente, reposição de testosterona. Tá bem? Tem um fator extrínseco? Tem. É onde entra a reposição. Tá bom? E isso tem que ser em concordância médico e paciente. Tá bom? Daqui a pouco o Iago vai entrar e vai falar sobre isso. Olha. E o médico ele tem que ser responsável e dizer, olha, amigo, eu juro a você, tem um exame lá no computador. Paciente de 69 anos,
com 600 e tanto de testosterona, veio lá pra repor. Disse, amigão, desculpa, você não precisa, amigo. Não tem pra quê, né? Tem pra quê? Jorge, é um caso fora a parte, um médico tem que ser responsável em dizer, não, olha, não tem um porquê. Tá tudo ok, eu trabalhando. Quando a gente vai ver o cansaço dele, a vitamina D, a vitamina B, a vitamina D baixíssima. Mas, Jorge, eu moro na cidade do sol. Amigo, vitamina D baixíssima da maioria dos Da pacientes. maioria da população. Velho, eu pego assim, professor, só pode ser um problema de absorção. Eu acho que 99% dos meus pacientes que vão lá tem, certo? E a deficiência de vitamina, dessas vitaminas, agem em que no nosso corpo? Podem Cara, acontecer o quê? imunidade, resposta à hipertrofia, resposta a fator inflamatório, Tudo. fadiga mitocondrial, que é o que é a fadiga do corpo. Aí deixa eu dizer a você, Diogo, professor, e desses daí que precisam, muitos deles não respondem à reposição de vitamina oral. É isso que eu ia perguntar. Porque eu vejo que tem gente que faz os... vou fazer vitamina D, vitamina B aqui, com aquelas cápsulazinhas, né? E eu não sei se fica a menor quantidade. É fracionado, certo? É uma via de reposição. A maioria dos meus pacientes acabam não absorvendo bem, certo? Depois de 3, 4 meses o paciente não aumentou o gradiente de vitamina ali. E você tá mandando ele comprar aquele negócio, certo. nem tá servindo mais. Cara, Tipo assim. aí eu não digo ao adianta. paciente, amigo, ó, é decisão médico-paciente. Agora tem alguma diferença tomar ela via oral ou intramuscular? Melhor absorção. Não, assim. Você tá botando ali dentro do músculo. Beleza, mas se você bota já E tem aí você absorção. observa que aumenta. Porque, tipo assim, o que eu digo é porque não usa só, porque a galera não usa só o intramuscular, se ela tem a absorção mais rápida, ainda dá uma oportunidade de usar o via oral, sabendo que pode não absorver tanto. É porque a dose do intramuscular É diferente. Não, a dose do intramuscular é prescrição médica. A vitamina D nada mais é do que um hormônio do corpo, onde se você suplementar, seu corpo para de produzir. Certo? E doses altas de vitamina D, a partir de 7.000 unidades. Se você tem prescrição diferente de outro profissional, desculpa, mas a partir de 7.000 unidades diárias, só quem pode prescrever é o médico. Certo? Então, doses altas, certo? Que é por depósito, você aplica e vai liberando. É prescrição médica, tá? Jorge, a gente tenta oral, não dá certo, eu apresento às vezes o paciente. Diogo, tem que ser em concordância, velho. Sim. Não pode, você não pode. Eu, particularmente, Diogo é meu paciente, sabe? Júlia convive comigo, minha secretária, sabe? Eu não induzo o paciente a fazer um tratamento desnecessário. O que eu acho que não beneficia a vida dele. E ainda dou as opções. Na verdade. E explica tudo. Do mostra que eu tudo. acho que beneficia, ó, meu amigo. Esse seu testosterona tá descendo, a gente tem 3 exames aqui, ó. Já está dentro do padrão, certo? O padrão vai de 800 a 200. Olha a margem, entendeu? Tá caindo. Aí eu digo, amigo, ó, tem essa opção, tem essa opção, tem essa... Qual fica mais cômoda pra você? Jorge, eu escolho essa. Tá certo, a gente começou a repor a testosterona, não teve boa resposta, vamos tentar a outra via de absorção. Tenta. Jorge respondeu, continua tendo. Time que se ganha não se mexe, velho. Sabe o que eu tenho percebido, doutor? É que de uns anos pra cá, os médicos eles estão começando a mudar a forma a conduta, né? Vou dar um exemplo clássico. Antigamente, você chegava no médico com, sei lá, 95 de glicose de jejum. O médico olhava e dizia, esse tá um pouquinho alto, vamos cuidar, tal, não sei o quê. E aí, tranquilo. Hoje em dia, se você chega com 88, o cara já pede Hemoglobina glicada. Pra ver Isso, como já é que pede tá. hemoglobina glicada pra ver. O que é hemoglobina glicada, gente? Eu tô percebendo que ela tá se antecipando, né, aos problemas. Hemoglobina glicada nada mais é, gente, do que a glicose, certo? Do período que todo o seu sangue demora entre ser produzido e degradado. O sangue da gente é produzido, certo? As hemáciazinhas são produzidas e leva um tempo até ser degradadas. E nessa hemácia tá lá, certo? O registro, o registro
da glicemia, do açúcar no sangue. O médico, quando quer saber a glicose do paciente, o açúcar no sangue, de uma forma leiga falando, do paciente de 6 meses atrás, o cara pede hemoglobina glicada. Aí tá lá. É um exame muito fidedigno pro diagnóstico do paciente. Então, eu tô percebendo isso, que o médico, ele tá agora trabalhando mais com aquela medicina preventiva e se antecipando aos problemas. Então, há muitos anos atrás, o médico esperava o cara bater 110 de glicose para começar um tratamento, às vezes 105, o cara chega lá, né? E hoje não, hoje eu percebo que a galera já tá começando a ter um olhar mais antecipado para esses problemas. E tipo assim, o cara já sai, o cara bateu lá 90 de glicose de jejum, o médico já recomenda, cara, vai fazer atividade física, melhora a tua dieta, já vai começando ali com aquela antecipação, né? Aquela conduta mais antecipada para não esperar o cara ter o problema, né? Professor. Isso Pode falar. Claro, agora, isso eu percebo dos médicos mais recentes, os caras mais novos, que estão mudando a cabeça, né? Professor, Isso é bom. Tá gravado, mas quer que eu diga uma coisa polêmica aqui, velho? Um hematologista, certo? Norte-Rio-Grandense, Dr. Marcos Leão, disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ainda como interno, agente no hospital municipal, tava eu e alguns colegas médicos ao redor dele, e tinha uns rádios, e esse hematologista é um médico fantástico em diagnóstico. E ele perguntou assim: o que é medicina preventiva? Medicina preventiva, meu filho, é vacina. Quando você aplica a vacina, você cria imunidade de algo que não vai acontecer. O resto a gente trata de sinais e sintomas, doença. Agora sim, certos colegas médicos aí se assistir vão cair em cima a galera da medicina preventiva que se apoia nesse seu conceito, tá certo? Ele tinha um ponto de vista dele, mas um clínico disse isso. E nunca mais claro, eu não tô levantando bandeira nem do lado A nem do lado B, mas nunca me esqueci. E faz sentido o que ele diz. Medicina preventiva Só vacina. é vacina. Porque é uma doença que provavelmente vai acontecer em você e eu já tô me antecipando para que você não pegue gripe, que eu sei que se você não tomar a vacina, 99% de chance você vai pegar. Aí ele disse, medicina preventiva é vacina, o resto a gente tá tratando de sinais e sintomas, tá? E a gente não trata exame. A gente trata sinais e sintomas. O paciente, por isso que o paciente ali, quando a testosterona dele tá caindo, eu me justifico, repondo. Eu tô tratando de sinais e sintomas do paciente, tipo função sexual. O cara não tem mais desejo, perda de massa magra, tá bem? Dificuldade em ereção, perda de sono, tá ali na minha frente. Então, se ele não relata isso para você na consulta e ele apresenta lá o exame que já tem uma redução, mas ele não relatou isso. Não relatou. Você conversa com ele para juntos decidirem o que fazer. Olha, a gente pode se antecipar, começar já um trabalho, eu vou esperar você chegar para mim e dizer assim, olha, começou. Como eu disse a você, professor, tem a margem, velho. Como por isso que médico ele trata pessoas, não trata exames. Véio. Entendeu? Perfeito. Quem faz numeração de exame é máquina, entende? Então eu tenho uma margem no exame de sangue de testosterona, na maioria dos laboratórios, é de 800 a 200. Eu tenho uma margem de 600 nanogramas de testosterona, tá? De um hormônio que você precisa, tá bom? Entre o mínimo e o máximo exame, ele dá 4 escaladas, tá? 200, 400, 600, 800. Então, se o paciente... Geralmente eles trazem, mas se o paciente vem com outra queixa, tá? E eu vejo o exame, eu vou perguntar, amigo, tem um dos seus exames aqui, seu exame hormonal, tá? Como a gente trabalha com a área de emagrecimento, hipertrofia é mais frequente, né? Mas eu pergunto, se fosse em uma situação com outra queixa, amigo, seu testosterona tá caindo, tá acontecendo alguma coisa, o cara vai relatar, velho. George, não relatou. Cognição continua ótima, função sexual ótima, desejo sexual, certo? O libido, a fantasia ainda tá tudo ok,
no paciente, mas lá o exame mostra, certo? Qual a possibilidade de se existir, Jorge? Quase nula, mas se existir, o paciente não relatou, não... Não mexe. Cara, eu não induzo o tratamento, É, tá? O paciente não tem queixa. Por quê? O advogado vai vir aí, você não tem como se justificar, não, certo? Desde que acha mais benefício do que malefício, o médico junto ao paciente, ele tá apto a fazer a prescrição médica e o tratamento, Perfeito. certo? Então, assim, se o paciente não traz, não há razão de induzir. doutor, Tá. continuando falando de exame, né? Isso é Uma ética. pessoa, Isso é a ética. uma pessoa hoje acima de 30 anos, quais os principais exames? Nessa pergunta é para o pessoal aí que tá do outro lado, né? Quais os principais exames? Porque assim, eu vou ser bem sincero, eu só comecei a fazer exame depois que eu comecei a usar Usar o que, Diogo? os medicamentos, né? Que medicamento? Medicamento. Rapaz, ele mandou falar de medicamento. Teve uma vez que eu fui falar. O YouTube corta a AdSense por isso? Eles barram isso? Não. Não. Então Acredito fala, que não. pô. Depois que eu comecei a usar anabolizante, fala. Ó, uma das queixas, certo? Você que é paciente, certo? Quando chegar no consultório médico, não tenha medo De de falar. falar. Você fale, olha, eu tô usando tal anabolizante. Olha, é um anabolizante. Quem passou foi tal pessoa. É lindo ele. Lindo. Olha, O melhor que eu já Eu tô usei. usando isso. Me ajuda em Certo? tudo. Porque isso daí vai ajudar o médico a orientar pelo seu problema de saúde, saber se foi daquilo ou não. Agora, como o médico vai lhe acolher, ou se você vai ter abertura para falar isso com o colega médico que vai lhe acolher, cabe a você procurar um profissional que lhe acolha bem. Vai Tá já certo? hoje, né? Então é isso aí, tá bom? Mas fale, ó, Diogo, fala, olha, depois que eu comecei a usar anabolizante. Foi aí eu comecei a fazer mais exames, né? Por que, Diogo? Rapaz, precisa saber, né? Como é que tá meu estado interno. Você ficou com medo? De quê? Você tava usando anabolizante. Não, eu tomei uma decisão, né? Você tava usando. Eu nunca tive medo, nunca cê- tive medo. Depois que eu tomei a decisão de tomar hormônio, fazer uso, eu não tive medo não. Porque eu vou tomar e... Você nunca teve medo de foda-se. nenhuma consequência disso. Não, consequência a gente sempre tem medo, por isso que a gente faz os exames. Aí quando despertou, você disse assim, caramba, eu tô usando anabolizante, eu não sei a procedência, tá? Hoje, certo, professor? Hoje, eu não sei se foi em 2015, desculpa, a gente tem uma pesquisa feita, eu acho que foi na Inglaterra, se eu não me engano, tá? Depois eu mando pra você, tá? Que 95% dos hormônios do mercado clandestino, isso gira em todas as marcas que a gente conhece, eles são ou adulterados de dosagem ou adulterados de produto. Eu acho que eu ouvi falar assim. Ou seja, o cara, certo, que acha que tá tomando a Primobolan, metadienona, se eu não me engano o nome, tá bom? Às vezes, o falsificador que acha que quer vender a você dizendo que é a marca lá paraguaia, né? Com L bem grande na frente, bota um sal importado da China de uma coisa mais barata, um cipionato dentro da Macheron. E quando você acha que tá tomando... Aí bota corante, trembolona, Doutor, não aí tem- chega no seu consultório, o cara todo ferrado. cheio de colateral. E aí, essa coisa que você As falou do espinhas acolhimento, dizendo assim, pessoal, ó, é eu muito preciso interessante. de ajuda, as É. espinhas saem. É muito interessante isso que o doutor Brilhante está falando, é que às vezes acontece do paciente ele sofrer um certo preconceito até do próprio médico que vai atendê-lo, mas é o cara que tá ali para resolver o problema dele, por isso que ele Foi falou aquilo que de ele acolhimento, falou. perfeito isso que o doutor Brilhante falou, do acolhimento, porque às vezes o médico tá lá para justamente, a gente tava conversando isso antes, né, da contenção dos danos, né, porque a gente sabe que vai. Ó, você que é usuário de anabolizante, repito, você que é usuário de anabolizante, que é passado pelo coach, pelo seu treinador, enfim, certo? Acha que tá tendo algum problema de saúde por causa disso, procure alguém que sabe lhe acolher, que lhe entenda, que você tenha conforto em dizer o que você usa, tá certo? Essa pessoa vai saber lhe orientar, lhe educar e conduzir melhor, certo? Sua queixa. Daí pra frente,
o que você fizer, se vai parar ou não, se vai fazer só as medicações para tirar a sua queixa e continuar usando o hormônio, vai seguir a orientação do coach, rasgar a receita médica, aí é a decisão sua. Perfeito. Certo? Mas é dever do médico receber esse paciente e acolher ele. Diogo, vou fazer uma pergunta a você. Você é usuário de anabolizante, certo? Você é atleta amador, tá bem? Você começa a ter queda de cabelo, você não me conhece, tá certo? Você conheceria algum colega médico que você teria uma maneira confortável de chegar pra ela e dizer, olha, eu tô perdendo cabelo, eu tô usando anabolizante. Rapaz, médico, eu vou ser sem constrangimento. Sem ser geólogo. Não, assim, eu tô me tirando fora da jogada, não tô querendo me promover. Mas eu não tô falando isso, eu tô falando justamente, é porque George, ele é um cara que é muito aberto em relação a isso. Você chega pra trocar uma ideia, conversar. Os outros médicos, principalmente aqui da região, que eu olho, que eu percebo que, pô... Cara, mas tem muita gente boa aqui. Não tô falando disso. Tem muito colega médico que Mas o problema é que os caras já recriminam, pô. O cara que vai para um médico, o cara já toma hormônio. O cara não vai chegar lá no médico, eu quero que você passe isso e isso. O cara já toma hormônio, o cara já tá precisando de ajuda. E muitas vezes ele não vai deixar de tomar. E ele não vai Ele vai receber a sua orientação e não vai deixar de tomar. Ele não vai querer deixar de tomar. Não vai, velho. Não vai. É a questão do acolhimento. Aí o cara chega lá postando isso, toma isso é ruim. O cara não vai, irmão. Já quebrou algo inicial que você poderia ter. A última campanha que teve do CFM, certo? Tipo, me tirou meu sono e da maioria de pessoas que trabalham com terapia hormonal, certo? Para fins clínicos, para aquela queixa do paciente, tá certo? Tirou o sono da gente há alguns dias, tá certo? Por quê? A primeira decisão dele foi assim, tá vedado ao médico prescrever hormônio para fins estéticos e performance, só que deixou uma lacuna dos tratamentos clínicos com terapia hormonal. Aí ele pergunta, se o médico não pode prescrever isso, quem é que vai prescrever? Ei, não, mas vem cá, velho, não é essa questão que eu quero chegar, certo? Aí jogou essa na primeira semana, tá bom? Teve um maior movimento, tudo no mundo. Se você não pode proibir algo que já não é permitido, tá? Aí um monte de colega médico, #bomba tô fora. #bomba saia dessa. Meu amigo, você tá onde, velho? Tá em que mundo? Assim, você tá em que mundo, velho? Você tá acolhendo quem? Assim, você tá acolhendo quem? Fazendo isso. O #bomba tô fora, saia dessa, você também. Qual é usuário de anabolizante que vai ter um problema de saúde e vai procurar? Que vai se sentir confortável em chegar e dizer... Porque o cara tá se sentindo discriminado. Então quer dizer que um usuário de cocaína vai chegar pro psiquiatra e vai dizer o quê, velho, a ele? Eu tô aqui, ó. Eu vim aqui porque eu tô com as ansiedades. Tô usando um negocinho aí. Um amigo me apresentou um negocinho. Meu amigo, chegou no meu consultório, certo? Doutor, tô usando umas paradas, amigo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vamos conversar de pessoa, vamos trazer pra normalidade. Jorge, eu tô usando hormônio. Diga, repita comigo. E o cara baixa a guarda. Rapaz, doutor, tô usando hormônio. Tá usando o que, meu filho? Doutor, tô usando estanozolol da Landerlan. De uma fonte confiável, top. Vem lá de São Paulo, leva. É basicamente uma rede. Você sabe, né? É uma rede. É uma fonte confiável que traz do Paraguai para São Paulo e me manda no meu endereço, certo? Aí eu trago ele para entender o que o paciente tá usando, certo? Você vai lá tem um monte de literatura americana, você vai procurar, pô. Só ir lá no Google. Tem um monte de literatura americana falando do hormônio, para que foi criado, onde age, o que está acontecendo. Fora os outros colegas médicos que trabalham na área de terapia hormonal, que escrevem livros e mais livros sobre colaterais, como reverter, o que fazer, que receptor. Só ir lá, amigo.
dá uma estudada, acolhe o seu paciente, acolheu, sentou na cadeira. Como é que eu posso lhe ajudar, meu amigo? Tô usando umas paradas. Não, vem cá. Você tá usando o quê? Ah, tô usando anabolizante. Ah, tranquilo, velho. Tá usando que anabolizante? Tô isso. E por que você veio aqui? Cabelo em cima da mesa. O cara tá se entupindo de derivado de DHT. DHT nada mais é do que o subproduto, certo, da testosterona que a gente já produz, e já produz o DHT normalmente no corpo, certo? Só que sintetizaram outras medicações, outros hormônios anabolizantes, esteroides anabolizantes, que é uma classe de medicamentos, tá certo? E usam eles para o ganho de massa. Ganho de massa magra, ganho de performance. Tá bom. Só que ninguém fala, tá bom? Ninguém fala que existe alguns tipos de câncer de mama que respondem a estrógeno, que a gente usa doses mínimas de oxandrolona pelo fator antiestrogênico dela. Só é procurar no PubMed, vai lá. Certo? Ninguém fala, tá bom? Que eu posso melhorar a qualidade de vida de uma pessoa repondo a testosterona dela. Repita, eu não tô falando de dose de 3, 4 mil não, tá, gente? Não tá falando de meio grama de testosterona, não. Eu tô falando doses aqui... suprimidas ali, né? Gente, eu tô falando de dose controlada. Terapêutica. Tá certo? Dose terapêutica. O paciente começa a perder testosterona com o tempo, começa a perder massa magra. O paciente dessa taxa metabólica começa a acumular gordura. Tá bom? Eu tô falando de um tratamento de uma sarcopenia, tá? No idoso. Nada mais é, gente, sarcopenia do que a perda muscular com o tempo. Com nandrolona. Com nandrolona. Gente, vendo na farmácia. O médico, outra, o médico junto com o paciente, quando escolhe esse tratamento, ele sabe os riscos-benefícios, ou pelo menos deve saber. E deve ser responsável por isso. Certo? Só que, entenda, a dose de nandrolona, 25, 50 miligramas, a cada 15 dias, um mês, porque existe uma coisa chamada empilhamento, que a gente conversou, que é onde você não respeita a meia-vida da medicação, ou seja, quando ela dose pela metade, você joga outra dose em cima e você começa a acumular substrato, certo? E chega uma hora que você entra, olha aí, que você entra numa linearidade. Numa linha, desculpa se eu falar errado. Numa linha, certo? Onde se você aumentar mais dali, quanto maior aquela linha, mais colaterais eu vou ter. Então é de suma importância, assim, você entender a meia-vida da medicação, entender para que a medicação foi feita, como eu posso aplicar, durante quanto tempo essa medicação vai ficar no corpo, o que pode ocasionar de bom, o que pode ocasionar de ruim, desde que traga mais benefícios do que malefícios para o paciente. Eu sou apto, sim, a prescrever. E sou respaldado por isso, certo? Claro, aí vem relacionamento com o paciente, vem relação tudo. Aí voltando pro underground, certo? Você disse que chegou lá, começou a fazer... Não, a minha pergunta era a seguinte. Eu comecei a fazer exame depois que eu comecei a usar hormônio. Começou a usar hormônio, ficou com medo, ficou receoso. Não, receoso. Depois que eu disse, foi uma decisão. Pra mim tudo é uma decisão na vida. Claro. Que, enfim, é igual eu falo pro meu pai e minha mãe, ó, tomei essa decisão e tem seus prós e seus contras. Eu penso dos dois lados. Meu objetivo é chegar aonde? Eu quero almejar o quê? Então, eu vou tomar, né? E vou tomar da forma correta. Tomei fazendo exame. E minha pergunta era, um cara acima de 30 anos, quais seriam os principais exames que ele deve fazer, ele tomando hormônio ou não, para identificar algumas coisas que tá tendo falando do testosterona, como é que tá colesterol, HDL, tireoide, enfim. Tem essa coisa de, assim, esses 10 exames, se ele fizer, ele já vai entender ou vai de paciente para paciente, como é que é? Diogo, quem de 30 anos? É o que a gente entra no protocolo. Que eu digo, eu tenho nojo de protocolo. Quando chega a palavra protocolo perto de mim, eu tenho raiva. Vamos sair perto de mim. Quem de 30 anos? O professor que treina 2 vezes ao dia, faz alimentação saudável, tudo. Um cara obeso. Depende do paciente, depende da história. Perfeito. Olha, exame, ele é feito para eu direcionar minha ideia do que o paciente está trazendo para mim. O exame foi feito para isso, tá?
Exame foi feito para direcionar, né? Então, assim, médico não trata exame, pô. Médico trata pessoas. Tá certo? Por isso que eu tenho, quando fala, ó, George, olha meu protocolo aqui, eu digo, poxa, então quer dizer que A é igual a B. Se é para emagrecer, é isso. Se é para hipertrofia, é isso. Junto todo mundo numa sacola, amarro. Não. Cada pessoa é uma pessoa, cada queixa é uma queixa. Você tem que conversar, tem que acolher, tem que saber o porquê, né? Aí você é onde entra, né? É onde entra a questão de protocolos, não é isso? Todo fazendo seu protocolo de emagrecimento. Não. Você está fazendo essa medicação para compulsão alimentar, certo? Você está fazendo esse estimulante para treinar um pouco melhor, tá bem? Para liberar receptor adrenérgico, liberar energia naquela hora, tá certo? Olha, você está fazendo essa medicação para melhorar a recepção de insulina ou de glicose, de açúcar no sangue. Olha, você está fazendo esses ativos, essas vitaminas, como picolonato de cromo, vitamina D, para melhorar a captação de açúcar, tá? Você está fazendo isso porque você precisa disso, não é porque esse protocolo é fechado, né? Então, assim, a gente tem que ter ideia que emagrecimento, cada pessoa é um mundo, porque a gente saber acolher, cada pessoa é uma pessoa, né? É um universo. Não, você tem que saber conversar. E às vezes, o paciente chegou, tá aqui meu amigo, meu telefone pessoal, conversa. Não dá uma hora e meia. O paciente vai lhe entregando com o tempo, né? Sim. Eu tenho até plano, fazendo só uma propaganda aqui. Pode fazer, licença. vai fazer, já Licença. falo com você. Eu tenho até planos de acompanhamento, que são quinzenais. O paciente vai a cada 15 dias durante aquele período de tempo, tá? Para que fortalecer o vínculo terapêutico com o paciente vai lá, faz bioimpedância. Eu notei, o paciente passa 30, 40 dias sem ver o médico. Os 15 primeiros dias é empolgante. Você sabe por quê? Porque você precisa de 21 dias para criar um hábito na sua vida. É 21 dias contínuo. A gente descobriu isso quando, George? A cirurgia vascular, quem deu isso a gente? Quando amputava os membros, a galera ficava lá com o espelhinho. Quanto tempo? Observacional, pô. O cara começou a ver depois de 2, 3 semanas ali, o cara começou a entender que não tinha perna mais. Então a gente começou a entender que você demora 21 dias para criar um hábito novo, fazer conexão no cérebro novas, você desliga uma aqui, liga outra ali. Então os primeiros dias o paciente tá com a prescrição na mão, tá empolgadíssimo. Aí depois ele começa a morgar. Começa a diminuir o ritmo. Aí eu fiz o que? Cara, fiz plano de acompanhamento, diminui o preço em cada consulta. O valor não é preço. O que vale é o suporte, né? Cara, tá ali sempre. Eu consigo prender o paciente, Diogo. O paciente, e trazer mais resultados. Cara, o paciente tá comigo. Tá do seu lado. O paciente vem hoje. O paciente vem hoje, ele tá na estiga, tá? Na semana que vem ele já diminui um pouquinho. Eles, cara, eu vou comer besteira hoje nesse fim de semana. Não, pô, segunda tá em bioimpedância, velho. Vai abusar, não mente. Se você deixar pra fazer o retorno do cara com um mês, pode ser que o cara já perde. Não mente. Aí o cara já começa isso. Jorge, esse insight veio da onde? Porra, velho, primeira vez que eu fui nutricionista, o cara pedia foto toda semana. Toda semana. Vinculava. Na segunda e na sexta, meus alunos aí, segunda e sexta. Sexta pra ver como é que tava o shape de segunda a sexta e na segunda pra ver o final de semana. Mas é isso, o estrago do final de semana. Mas é isso, velho. Eu aprendi isso atrás. Aí deu um insight, quando eu comecei a trabalhar e comecei a ver, eu disse, caramba, esse bicho tava certo o tempo todo. Aí, pá, deu estralo, pô, vem cá. Vou fazer isso. Eu tenho o que, cara? Velho, e já hoje 30, 40 quilos. Tem muita diferença hoje na sua percepção e você também. Márcio, que eu acho que você já trabalhou na UFRN com bioimpedância e adipômetro, né? Hoje a gente sabe que o protocolo de avaliação ouro é aquela máquina lá... Ressonância magnética e como é que é o nome? Tomografia computadorizada. Para você avaliar a composição corporal do indivíduo lá. Padrão ouro é de secação. Padrão ouro é de secação. Mas não tem como a gente ver, a gente não vai fazer isso. Dos métodos indiretos. Relacionado tomografia.
adipômetro, né? Circunferência, adipômetro, e a gente usa vários protocolos, a gente na educação física. Eu utilizo o adipômetro, né? Com o protocolo de Pollock, 7 dobras, e existem vários, né? Mas existe eu acho que existe de 12, Sim. né? E tem também a bioimpedância, né? Só que nós temos a bioimpedância, aquela que é feita normal, o cara sobe, fica lá, e temos a bioimpedância, aquela embare, que é um pouco mais... Cara, Bateria polar, né? porque... É um pouco mais fidedigna, né? Ó, o que acontece, velho? Adipômetro, certo? O pessoal chega muito assim, Jorge, não quero fazer bioimpedância, quero fazer dobras porque meu percentual de gordura vai estar menor. Velho, do que me importa se o percentual de gordura vai estar menor, eu quero saber o que você vai perder. É a comparação. Aí resultado, né? Aí vamos você lá, tem uma base Jorge. ali. É o que eu vou perder. Eu tô me baseando naquilo. Isso. Jorge, qual é o ideal do meu percentual de gordura? Amigo, eu sei o ideal de gordura corporal que você precisa chegar, que é X, certo? Vamos dizer aqui, o cara tá... Porque quando você faz a bioimpedância, existe a quantidade de quilos, tá? E pelo peso dele, certo? Você tem a faixa de normalidade ultrapassado. Só, a gente tem que descer abaixo disso. Agora, quantos por cento você vai querer chegar à sua vaidade? Você tá emagrecendo. Cara, você começou a emagrecer, pega Até suas roupas. a pele ficar... Pega as suas lindo. roupas, joga, velho. Roupa de quando você tava obeso. Cara, não, Joga velho, não manda costurar, joga. Outra coisa que eu achei interessante que o doutor Entendeu? falou é mesmo. excluir as fotos de quando o cara era magro, né? Não existe, aquela pessoa não existe mais de quando você era magro. Não existe, não volta. Jorge, mas eu vou emagrecer de novo. Você vai emagrecer quando chega pra mim, eu era magro, me mostra a foto. Velho, exclua isso. Você vai ficar melhor do que esse corpo que era antes, mais maduro e mais bonito, velho. Claro que eu não posso garantir nada, mas o cara diz isso. Por quê? Velho, é o seguinte, essa pessoa morreu, não existe, isso era outra situação, outro momento. Agora você tá construindo uma nova. Não, olha, começou a emagrecer, começou a perder cintura. Velho, vai dando as roupas. Vai, energia nova, lava, tira, velho. Eu quando compro roupa nova é outro treino, filho. Cara, velho, começou. Puxa até mais carga. Começou, certo? E compra um Vai Jordan, emagrecer, então já era. tira. A calça tá folgada já, o cinto tem que... Velho, pega essa calça, compra outra, velho. Tira de perto de você, né? Velho, tira de perto de você. Cada vez mais você vai se afastando do seu ponto, seu marco. Seu marco ali, certo? Você começou a emagrecer. Caramba, tem uma paciente minha que mostrou uma foto de quando ela era magra. Chegou pra lá chorando, 2 abdominoplastia, fez lipo, certo? Já tinha perdendo a segunda lipo, veio ela e o marido. O marido entregou tudo, cara. Aí foi um desses planos de acompanhamento, entrou lá no plano de acompanhamento, a gente tava lá, e a cada 15 dias. Cara, era uma paciente que eu tenho certeza, se a paciente não fosse lá, semana sim, semana não, ela não ia emagrecer, velho, porque a paciente necessitava de acolhimento, de atenção. Tinha dia que ela ia só conversar, velho. Jorge, não, isso é papel do psicólogo, amigo. Eu tô acolhendo o paciente, tô fazendo um vínculo terapêutico. Aí sabe o que aconteceu? Hoje em dia, certo? O paciente tava com sarcopenia, tá bom? Paciente, comecei um pouco de oxandrolona na paciente. Não sei nem se vocês podem pôr. Um advogado vai dizer. O paciente tava com a massa magra baixíssima, tá? Um pouco de oxandrolona para paciente, tá certo? Paciente, aumentei ali, conversei com a nutrição, aumenta a proteína, vai absorver bem. O paciente hoje perdeu acho 18 quilos atualmente, só que ganhando massa magra. Já é devagar a síntese proteica, transição. É devagar o ganho de massa magra. Gente, mas assim, é um emagrecimento com qualidade, aquela sarcopenia, aquele foi o que aconteceu aspecto comigo, cadavérico, não existe quando a gente tem essa ideia, entendeu? Boa. Aí Diogo me traz assim, até a gente se perdeu, eu tava falando eu falei dos exames, da bioimpedância. Aí a bioimpedância nada mais é do que um examezinho que passa uma corrente elétrica no corpo. Onde tiver mais resistência elétrica, a máquina vai ler como aquilo. Onde tiver mais, vai ler como aquilo. No modo grosseiro de dizer, certo? Você vai botar a idade do paciente, o peso ela lê, tá? Idade do paciente, sexo. E
pela diferença de potencial. E certo? no final isso vai ser jogado para uma equação e essa E essa equação é que equação- vai dar os resultados. Basicamente é isso. Não chega a ser que nem ressonância e tudo, É. mas é basicamente a ideia de eu passar uma corrente elétrica ali, certo? Ter uma interferência, saber o que está mais resistente, menos resistente, e o computador, sim, com aquela telinha que você vai lá, eu aperto, interpretar e me dá o resultado. Só que ali sai água corporal, você vê se o cara vai estar retido ou não, você vê o nível de gordura visceral do cara. Entende? Você vê massa magra. Assim, traz algumas coisas, tá bem? Não substitui, mas traz algumas coisas que eu posso começar a me orientar a mais ali para conduzir. Essa é a diferença. O adipômetro a gente vê em dobras e circunferências e calcula a parte da perda ou do ganho. Com protocolo. E também tem uma equação que você Também vai tem a jogar. opção. É isso. O que eu penso é o seguinte: ressonância magnética, tomografia computadorizada é o suprassumo, beleza, mas é um negócio extremamente caro para você ter numa clínica, para você ter ali no seu ambiente clínico, porque normalmente é utilizado em pesquisas, existem avaliações que são feitas ali muito pontuais para se usar. Eu acho que a bioimpedância ela atende perfeitamente, porque é algo que você pode ter na sua prática clínica, relativamente baixo custo. Em relação à Agora máquina tem de aquelas ressonância magnética. agora tem aquelas entendeu? bioimpedâncias que quando você vai ver um comparativo de tipo de resultado, ela dá muito. Não, mas muito é porque fora do mas mas outra coisa é também. por isso que eu tô Às tentando vezes- frisar. Às vezes a Tem bioimpedância... bioimpedância que ela consegue quantificar melhor, e tem aquela que é um pouco mais barata, que tá ali na academia, sim. e a galera vai, e pô, quando o cara sobe não tem quase nada a ver com o E percentual às da vezes- composição corporal do cara. E tem também... E isso se torna mentiroso, então... E tem também a questão de que essas máquinas elas precisam de calibração também. De calibração, Então, tempo de forma. Assim como a dipômetro sim, também você precisa. Isso, você precisa E a calibrar. fita, o que acontece com a fita? A fita, a partir do momento que você começa a usar nela, ela vai ganhando mais Dependendo espaçamento. de qual fita fosse, uma Dependendo fita de qual- se for- dependendo do material, sim. Diz aí, aquela né? fitazinha Mas uma ela outra se coisa que expande. precisa ser dita também sobre a bioimpedância é que a bioimpedância ela é o seguinte: o adipômetro vai muito da De cada avaliador. técnica do avaliador. A dipômetro é examinador dependente. Examinador dependente. Perfeito, isso que eu ia falar agora. A Examinador bioimpedância dependente. é examinado dependente. examinado Porque dependente, se o verdade. cara não seguir o protocolo que o doutor passar lá, porque antes do cara ir pra Protocolo, bioimpedância, passa o as protocolo, né? medicações. Olha, isso aqui... A medicação. Protocolo, vai. Não, protocolo não. porque existe um procedimento ali que você precisa fazer pra Isso. bio, né? Não pode tomar café, tem que estar em jejum de pelo menos, Depende sei lá, 2 horas, não sei como. Dependendo da bioimpedância, é isso. Você precisa, né, Certo. seguir ali E aí, se a pessoa não segue aquilo, vai dar Vai dar alguma alteração. diferença. Mas o importante é que ele vai fazer o comparativo da pessoa com ela mesma depois de um certo Depois, tempo. é. Então, se ele, na consulta ele vai lá e faz a bioimpedância, Então- avalia, daqui a 15 dias a pessoa vai voltar, ele vai fazer Você novamente, ele vai não comparar chegou ela pra com ela mim, mesma. porra, Então, A Eu cobro, eletricidade o cara não faz consultoria comigo. A Aí fez a primeira avaliação. avaliação. O cara faz É. a consultoria comigo, fez a primeira avaliação comigo. Avaliação postural, funcional e a com os adipômetros. Aí é um pouco mais caro, né? Comigo e completa. Aí o cara chegou, não, pô, um amigo meu vai fazer a avaliação aqui com adipômetro pra mim, a gente olha o resultado e diz, que merda você vai fazer, irmão? Se eu que avaliei você, quando você for para outro avaliador, é totalmente diferente. Examinador Não adianta. dependente. Não adianta, irmão, não adianta. Tem que não ser faz feito sentido, comigo. tem que ser feito Faz com você. sentido. E aí, quer falar sobre... Não, aí agora. Não, aí, pô, eu até me perdi. Não sei nem se eu posso perguntar. Pode perguntar sim, hoje a gente vive num estado democrático de direito ou não, Iago? Vive. Então eu tenho liberdade de falar? Com toda certeza, opinião. Então pronto. Vamos falar Sem pouquinho estimular nada. dos Aí não efeitos fala nada. colaterais. Efeito colateral em mulher. Né? Certo. Mulher, ela pode tomar testosterona injetável? Como é? Que tipo de testosterona? Mulher deve fazer uso de testosterona, Jorge?
ou não? Essa pergunta. Essa é a pergunta. Mulher pode ou deve fazer uso de testosterona injetável? De que forma? Qual seria a forma mais segura? O que pode acontecer com a mulher se a dosagem for feita de forma errada? Olha, a testosterona é produzida na mulher, certo? Ela é de suma importância, principalmente no libido, tá bem? Só que existe receptor desse hormônio no corpo todo. Existe na musculatura do braço, existe na musculatura da voz, existe no cabelo, existe na pele. Certo? Tá certo. O nível aceitável para mulher, se eu não me engano, é entre 20 e 40, algo desse tipo. Se eu não estou me enganado. O exame que ela que tem que dar ali é 20, O que ela produz. 30 tá O que ela produz por dia de testosterona em relação ao homem, eu acho que é 20 ou 30 vezes menor, tá? Certo. A gente pega de base isso aí, certo? A mulher produz muito menos testosterona do que o homem, tá bom? E também, certo? Tem receptores que nem o homem tem, tá? Então, mulher parou de produzir, começou a parar de produzir testosterona. Um dos hormônios que é reposto na menopausa é a testosterona, tá certo? Então, começou a parar de produzir testosterona, tá? Eu preciso ter meios onde eu calcule, né, o que eu vou dar a ela por dia de acordo que fique mais ou menos com o que ela produz. Senão, assim, isso é maior do que ela produz e acaba acarretando alguma consequência na mulher ou não. Depende do organismo, mas na maioria das vezes sim vai acarretar, certo? Jorge, qual é o meio mais seguro de reposição de testosterona na mulher? Gel e implante hormonal. Gel, porque eu controlo a dose, eu sei que absorve pouco, certo? Então posso citar tianadose. Implante, porque eu sei o que libera por dia no implante hormonal. O pellet, que a pílula não, como é que é? Chama A chip da beleza. Que, velho, se vocês querem marcar aqui. Cara, ó, pronto. O que a gente vive hoje em tratamento hormonal, certo? Para fim clínico, tá muito ligado a esse marketing grotesco de chip, de fórmula. Pronto, isso é consequência dessas coisas aí. Certo? Entendi. É consequência dessas coisas, esse movimento todo contra tratamento hormonal. Tá certo? Aí, as vias de absorção de hoje mais seguras hoje, que a gente sabe a dose, certo? O que eu tenho. Gel e implante. Existe hoje também, tá? Já existe injeções subcutâneas, tá? De alguns estes que demoram muito tempo para ser absorvido, então a mulher faz a aplicação subcutânea da testosterona, mas assim, a dose ela é calculada em cima do que a mulher produz por dia, tá? Existe hoje em dia a forma injetável subcutânea, tá bem? Existe sim, mas em cima daquela dose. Jorge, o que a gente tem no mercado hoje, certo? De farmácia para comprar de testosterona. Eu tenho cipionato de testosterona, que é a Deposteron, tá? Que, se eu não me engano, tem 169 de testosterona base. 200 miligramas lá, mas é 169 de testosterona base, pura. O resto é só. Tá. Eu tenho um blend de testosterona chamado Durateston comercialmente, tá certo? Que é 250 miligramas por ml. Meia vida do cipionato são 10 a 15 dias. Meia vida desse blend, ou seja, que é 4 tipos de testosterona em uma só injeção. O último vai descer com 21 dias. Tá certo, Jorge? E se aplica onde na mulher? Em nenhum canto, velho. É uma quantidade gigantesca Porque dada a de uma nanograma vez. A nanograma que tem lá
nessas ampolas aí já são além do que a mulher Do que a pode produz receber. por dia. Então, assim, o cálculo em cima da Não deposteron dá, não- fica não- inviável. Não dá pra você tirar Tá? da seringa e aplicar. Não, fica inviável. Existem médicos de hormônios hoje bioidênticos, que são hormônios feitos em farmácias de manipulação específica, naquela dose onde a mulher faz subcutânea, Entendi. certo? Mas da farmácia não tem hoje. Por quê? Porque quando você aplica entre o pico que a medicação dá e o vale, ou seja, quando ela desce, certo? Aqui causa menos pico, vai dar 600, 700 nanogramas de testosterona no exame para uma Tá mulher que uma produz porrada até de- 70, 50, E os 70. efeitos colaterais de uma mulher que usa testosterona errado, sem saber, dessa forma aí, que eu acho que no mercado negro acontece muito. Cara, não é nem assim, não é nem no mercado Principalmente- negro, né? A gente Principalmente em atletas, assim, né? Aí velho, a gente vê alguns... na prática mesmo, não é mercado negro, né? No dia a dia que a gente vê. Quantos pacientes não vêm pra mim? Jorge, tal pessoa, eu comprei lá um blend de testosterona, que é a Durateston, fiz 3 aplicações. Ai, rapaz, o Viraliza clítoris, na hora. rapaz, é porque meu clítoris começou a crescer, velho. Rapaz, vamos tentar reverter. Tem isso, isso e isso. Faz quanto tempo isso? Ah, já tomo faz uns 3 meses. Cara, provavelmente vai ser Não. muito difícil aí, porque, volto a dizer, empilhamento da medicação. O último sal da medicação é 21 dias. A menina toma ali uma Durateston por mês, certo? O último sal dela tá indo pra meia vida. Assim, tá diminuindo pela metade. O último éster dessa testosterona. Aí eu boto outro em cima, ela começa a botar uma dose em cima da outra, do último sal. Então, quando ela veio pra mim, ela ainda tem medicação da primeira vez que ela tomou, velho. É onde entra, certo, a questão de empilhamento no fisiculturismo. Que treinador hoje, você vê, muitos coach hoje não usa muito anabolizante, velho. Ele começa a fazer empilhamento de medicações, velho. Começa a fazer sinergia de 2 derivados de DHT, entendeu? Hoje as atletas que a gente conhece, certo? Quem é que faz testosterona injetável? Do dia a dia da gente na academia? Nenhuma, velho. Nenhuma. Faz os exames pra mim. Não tem, velho. Entendeu? E são acompanhados assim, por cara de nível nacional, pô. Entendeu? Os caras que acompanham a menina que a gente vê hoje no dia a dia ali na academia, o cara de nível nacional, quando você vai ver os hormônios que elas estão usando, pouquíssimo, dose controlada e outra coisa. E já vem pra mim, Jorge, Voz. que foi? A vozinha tá falhando. O que é isso, Jorge? O hormônio agiu lá na cordinha vocal dela e hipertrofiou, que nem hipertrofia qualquer musculatura. Que também é um músculo, né? Você não fala o dia todo, não tá forçando? Quando se liga no cabelo, a testosterona se metabolismo, vai se ligar ali no cabelo. Ah, caiu. E assim, pode cair na reposição, porque é o derivado da própria medicação, só que de uma forma mais intensa, quando você dá uma dose que a mulher ali não tá nem preparada para receber, ela não nasceu para ter aquela quantidade de testosterona, né? Então, tem até um vídeo da mulher dizendo assim, Jorge, eu virilizei com Masteron. Masteron é androstediona, se eu não, androstediona não. Drostanolona, que é o Masteron, tá? Se eu tiver errado, desculpa aí, galera. Se eu não me engano, é drostanolona. O Masteron é um derivado, a medicação criada derivada da testosterona, com potencial androgênico, ou seja, de deixar a mulher com característica de homem baixíssima, certo? Menos do que a metade da testosterona base. A mulher virilizou e disse, tô com barba. Então o vídeo dela dizendo aí, é um atleta dizendo, tô com barba. Velho, tô com barba, fiquei com Masteron. Esqueci o nome dela agora, mas tá Pra rodando gente, bastante nas redes. Pra aí, gente o não vídeo dela. esquecer e eu não perder esse fio da meada. Um hormônio que muita gente... Um hormônio não. Que muita gente fala que ele é neurodegenerativo, age na parte psíquica e
quando as pessoas começam a utilizar, ficam muito estressadas. Trembolona. Mas o resultado que ele traz, você vira o Saiyajin, meu amigo. É a famosa trembolona. A trembolona, né? A trembolona. Fala um pouquinho pra gente dela aí, porque é uma droga que eu vejo que muita A gente usa. medicação. Aí eu vou trazer um pouquinho mais pro meu lado, A fisiculturismo. medicação. Dá pra usar em bulk, dá pra usar em cut, como é que é essa droga? Tem algum medicamento que eu possa utilizar pra diminuir essa parte que faz com que eu me estresse, eu fique com o pavio mais curto? Aí você vai me complicar, velho. Então, dentro da testosterona pai, o resto dos anabolizantes filhos, tá? Primo, irmãos e primos ali. Então vamos lá. Dentro daquela familhinha lá da roda, testosterona, derivado de DHT, oxandrolona, xanozolol, Todos drostenolona, os primobolan, derivado de coisa, aí vai lá os outros, Deca, tal, derivado de 19-nor, Deca, tal. Trembo, enfim. Aí vamos lá, tá? Dentro dessa família existe 3, certo? Esteroide anabolizante que vai degradar a dopamina, certo? É o hormônio que você tem prazer lá no seu cérebro. O último que eu vou dizer, muita mulher usa, muita pessoa prescreve, certo? Sem saber que vai levar a depressão. Vai levar a compulsão alimentar, porque vai degradar a dopamina, você vai ter ali vontade de ter prazer rápido e vai nascer na comida. Nandrolona, certo? Degrada um pouco de dopamina, tá? A Deca, né? Quanto maior a dose, mais degradação. Trembolona, derivado de 19-nor, certo? Foi um hormônio feito ensaio em laboratório e foi visto que os ratinhos, Os coitadinhos, rapaz, ficaram todos cara, doidos, então. começaram a ganhar massa magra, começaram a aumentar de peso sem acumular gordura. Um potencial termogênico grande da trembolona. Sem os efeitos colaterais. Que... Quando ninguém sabia, pô. Ia estranhar os ratos brigando entre si. Quando foi para estudo no ser humano, foi descontinuado. Jorge, por que foi descontinuado? Porque os hormônios que a gente tava criando ali na década de 60 e 70 eram hormônios anti-estrogênicos, era para tratamento de câncer, de sarcopenia, queimadura. E começaram a ver, certo, que o custo-benefício das doses para ser anabólica, tá, não valia a pena por causa dos colaterais. E descontinuaram. Quem pegou e foi começar a usar? A veterinária. Como toda classe, como cefalexina é usado na veterinária, tá certo? Como toda rede de antibióticos e medicação, a veterinária pegou. Esse, como nandrolona é usado em boi também, pra quem não sabe, certo? Deca é usado em boi, tá? E eles continuaram os estudos, enfim. Aí vamos lá. E a terceira medicação, tá? É a budenona. Muita mulher ama a budenona, velho. Não, é porque você vai aumentar de massa muscular. Budenona degrada a dopamina de uma forma extrema, certo? E vai dar depressão. Tá bem? Então, assim, no mercado paralelo, no mercado do ganho fácil, do almoço grátis, a budenona é muito usada pelas mulheres e é uma prática clínica, assim, de chegar no consultório, já usei budenona, tô sem ter relação com meu marido, tô irritado em casa, tô isso e aquilo. A testosterona, se você usar qualquer hormônio desses derivados dela sozinho, você corta seu eixo hormonal, porque seu corpo lê a testosterona como o derivado, como se você tivesse produzido muita testosterona, então corta. Então a galera aí do começo dos anos 2000, estanozolol seca, todo mundo usando estanozolol sem texto. Ficava sem ereção, velho. Então essas medicações, certo? Essas medicações degradam muito dopamina. Até um dia desse, trembolona era liberada pela Anvisa, certo? Cabia ao médico
aplicar ou não. E trembolona é um isômero. É como se eu estivesse pegando um celular aqui, ó, olhando no espelho da gestrinona, certo? Que é o quê? Uma medicação usada para endometriose, para distúrbio disfórico na menstruação, período menstrual, que é quando a mulher fica com alteração moral na menstruação, entendeu? É um isômero. George, tem como tirar esse colateral dos atletas? Aí é para outro episódio desse podcast. O Iago vai revisar o que vai poder ir ou não. E esse foi o nosso incrível podcast de hoje, com muito conhecimento, falando aí com o George, que trouxe muita coisa que eu acho que deu para aprender muito, como sempre, aprendendo mais um podcast. Esse foi sensacional. A gente nunca trouxe algo que chegou perto ou tão perto do que o George falou aqui hoje, né? Então só queria agradecer, né? Deixar desde já, então compartilha com seu amigo, Hipertrofiando o Cast, tá? E agradecer ao George por estar aqui difundindo mais e falando um pouco sobre as informações que às vezes chegam até a gente de forma errônea, né? Isso aí, Márcio. Perfeito. E uma coisa que é importante dizer é assim que se pratica a medicina, né? O Dr. Jorge Brilhante trouxe pra gente aqui uma coisa que, tipo, a questão do acolhimento, né, para as pessoas que fazem uso, e só a partir disso é que vai ter uma mudança na mentalidade da pessoa, através do conhecimento, né? Então, acolhe o paciente, explica o processo todo que está acontecendo ali, o porquê que está tendo colateral, né? E aí, através disso, talvez criar uma cultura uma cultura educacional, no sentido de orientar o paciente para que ele, né, diminua ali os colaterais e até consiga viver com qualidade, né? Consiga viver bem. Assim, aqui fazer com que esses medicamentos traga mais saúde e qualidade de vida, que é justamente a ideia da gente estar aqui passando e informando para vocês. Os tratamentos hormonais, né, que venham a trazer qualidade de vida na prática da doença do paciente, né, gente? Esse é o maior intuito. E creio eu que quem deve saber disso aí, quem deve acolher isso aí, é o médico, gente. Assim, quem deve entender disso, para acolher o paciente, para tratar o paciente, para orientar o paciente, é o médico, né? Então, desde já agradeço. Então, agendas abertas aí para George. Fala um pouquinho sobre a sua consulta, né? Que o pessoal deve estar esperando, querer se consultar com você, como é que é. Então, fala um pouquinho de como é que é esse atendimento e como é que as pessoas lá que estão aí do outro lado podem chegar até você, né, George? Fala do teu Instagram, fala aí do teu Instagram também. Gente, meu Instagram é @Dr. Jorge Brilhante. Tá certo? Lá tá bem especificado o número do meu CRM, o estado que eu atendo, certo? Trabalho com consultas presenciais e online. Também tem plano de acompanhamento quinzenalmente, para que o vínculo terapêutico com o paciente seja fortalecido, para que o resultado, certo, seja vigiado de uma melhor forma, para onde os erros estejam ali de uma melhor forma, mais solucionados em curto prazo, tá bem? Trabalho de forma online também, onde a gente pede foto para os pacientes, a gente entra em contato, marca, aí tem um feedback, minha secretária, dessas consultas online, saber como foi, posteriormente manda a prescrição de acordo com a queixa do paciente, e sempre meu telefone pessoal para todos da minha secretária. Tocou, meu amigo, responde, né? Atendeu, filho. É assistência, velho. Já hoje é desse jeito. Fiz a consulta com... Fechou? Hoje eu sou acompanhado pelo George e posso ser, cara, chegou, precisa de qualquer coisa, George tá aqui, ó, vai lá, toma esse remédio, tá precisando disso. Acolhimento total, eu e a Raíssa, minha mulher também é acompanhada por ele, então tem nem medo, velho, pode ir. Tá precisando ir lá, né, Márcio? Tô precisando ir lá, né? Com isso a gente fecha mais um Hipertrofiando o Cast. Tamo junto, galera, valeu. É isso aí, galera.